cada um tem uma maneira de estudo, né? O estudo ele é individual. Mas a gente sabendo utilizar as técnicas corretas, a gente sabendo identificar o que é melhor para a gente, o estudo ele se torna mais assertivo, mais efetivo. O que eu vejo hoje? É muita ferramenta, muita gente falando de ferramenta, né? Quando eu comecei a estudar lá atrás, a gente não falava de tantas ferramentas assim, a gente não tinha tantas ferramentas. Assim, a grande maioria dos cursos era inclusive em videoaulas. Eram aulas que aconteciam ao vivo naquele lugar, então eram aulas presenciais que os cursos gravavam e disponibilizavam. Naquela época também a gente tinha grandes cursos, né, mais preparatórios, mais para carreiras jurídicas, mas que as aulas eram não eram presenciais, mas você tinha que estar no local ali na sala e assistindo um professor, por exemplo, eu sou do interior de São Paulo. Eu pegava ali um professor dando aula para a turma da capital e, e aí eu no interior assistia aquela aula. Então vejam, disso, né, dessa situação, até a gente ter aulas online, aulas que a gente pode ver, rever, escolher o material, né? A gente está falando de escolher PDF, de escolher entre videoaula, de escolher entre resumo, e aí começa, né? E aí, claro que isso começou a se dissipar as ferramentas. Então, hoje a gente tem mapas mentais, a gente tem PDF, a gente tem videoaula, a gente tem resumo, slide, flashcard. Então, olha só, é muito material para pouco estudo, sabe? Então, assim, se a gente não souber o que funciona pra gente e se apegar àquilo, tá? Ai, Patrícia, eu gosto de fazer anotações à mão. Eu amo fazer anotações à mão. Se eu pudesse, se toda vez que eu paro para estudar, se eu pudesse pegar um caderno, sabe, e começar a escrever, isso é assim, é a técnica que eu mais gosto. Mas aí eu tenho que ver, será que é efetiva? Aqui a gente ainda, em casa, a gente ainda tem, ó. Não tô brincando, não, ó. Ó, isso daqui é caderno, ó. Caderno. Caderno. Tá vendo? Do meu marido. Mas a gente ainda tem, porque ele também gosta de escrever. Mas a gente escreve tudo? Ou a gente utiliza, né, esse tipo de material para tudo? Não, a gente conseguiu ali se organizar. Então, hoje, a gente vai falar sobre mapas mentais, sobre flashcards principalmente. Tá? Os grifos ali eu coloquei também como título, eles vêm, tá? Vocês vão entender que eles vêm junto ali, mas esses materiais, eles são efetivamente materiais de memorização. E para a gente entender esses materiais de memorização, né, e o seu fundamento, eu vou trazer um pouquinho para vocês alguns pontos teóricos mesmo sobre memorização, sobre como funciona o nosso cérebro, sobre como funciona o processo, tá? Então eu vou pedir para vocês que tenham um pouquinho de paciência, para que vocês entendam o processo e aí entendam também o que é melhor para a gente, tá? E aí no final eu vou compartilhar com vocês esse meio termo que eu arrumei, tá? Porque senão eu escreveria tudo. Só que assim, eu percebi, só finalizando aqui, eu percebi que se eu fosse escrever tudo, se eu fosse efetivamente querer fazer resumo de tudo, ou usar caderno para tudo, eu não ia sair do lugar em concursos maiores, né? Em concursos menores, então quando a gente está falando ali Câmara Municipal, Prefeitura, autarquias, então órgãos menores, a gente até consegue fazer um estudo mais enxutinho. Mas aqui a gente está falando de órgãos grandes, a gente está falando aqui de concursos grandes, CNU, tribunais federais, né? Então esses concursos, eles demandam da gente uma carga de estudo maior, que o resumo escrito, ou mapas mentais escritos, enfim, anotações, enfim, não dão conta da complexidade e do volume, tá? Mas
Vamos falar sobre isso no final ali. Eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre o funcionamento do nosso cérebro, o funcionamento do processo de memorização, tá? Então, aqui, vamos lá. Olha só. Estão enxergando aqui a minha apresentação? Então, né? Beleza, ótimo. Então, olha só. Vamos então entender um processo aqui de memorização. Então, primeira coisa, o cérebro, né, que é o nosso foco aqui da memorização. Então, o cérebro, diariamente, ele entra em contato com muitas informações. Mas apenas as mais importantes que são conservadas e transformadas em memórias. Então, não é tudo que vira memória, são apenas algumas. Aí é a minha pergunta: como sinalizar para o cérebro quais informações são as importantes? Então, tudo que a gente vai usar para o estudo, o nosso objetivo é justamente esse. Então, entendam o seguinte: todas as técnicas de memorização, todos os pontos ali que a gente fala, olha, você precisa relembrar o assunto, tudo isso tem um objetivo final do quê? De sinalizar para o cérebro que aquela informação é importante. Porque a partir do momento que aquela informação é considerada importante, tá? O nosso cérebro vai jogar essa informação para nossa memória de longo prazo e aí a gente vai ter como acessá-la de algumas formas, tá? Então, esse é o ponto. Patrícia, por que a gente não consegue guardar todas as informações? Ou por que algumas pessoas conseguem guardar mais do que as outras? Isso tem uma parte que é da nossa genética, isso também tem uma parte fisiológica, tá? Então, por exemplo, o nosso cérebro ele tem uma capacidade infinita, mas nós, humanos, nós conseguimos, né, nós seres humanos, conseguimos acessar apenas uma parte. Dizem os estudos, e assim, isso daí não é mito, né, na verdade é cientificamente comprovado, que as pessoas mais inteligentes, uma das características não é simplesmente ter um QI mais alto, é conseguir acessar mais partes do cérebro, inclusive em termos de memória. Então, eles conseguem ampliar a memória deles, tá? Então, ter uma memorização potencializada, né? Algumas pessoas têm isso naturalmente, e a gente, réis mortais, a gente vai usar técnicas para potencializar essa memorização aqui. Claro que a gente está falando de concurso, mas vocês sendo aprovados, vocês já sendo ali, já estando no cargo que vocês desejam, vocês podem usar isso depois para a vida inteira de vocês de outras formas. Então, como que acontece o processo de memorização? A gente começa com o processo de atenção. Então, por isso, a primeira forma ali, né, é a gente ter a atenção plena para aquilo que a gente está estudando. Por isso a concentração é tão importante, né? Se a gente tira os ruídos, né, do nosso entorno e consegue focar, a gente tem uma atenção mais plena e a gente começa a avisar o nosso cérebro: olha, se eu me concentrei dessa forma aqui, é porque essa informação é importante. Depois a gente passa para um momento de compreensão, que é de entendimento e assimilação dos conceitos. Quando que isso acontece? Quando a gente faz um estudo teórico e quando a gente faz questões também. Então, aquelas questões ao longo da teoria, ou aquelas questões que a gente faz logo depois que a gente faz uma revisão ali, vê um resumo, ou a gente efetivamente estuda, é uma forma de compreensão. Então, a gente está assimilando os conceitos. Depois, a gente tem a fase de armazenamento, que é efetivamente a memorização. A gente precisa garantir que essa informação é guardada. Por quê? Terminar aqui é simplesmente armazenar? Não. É também resgatar. É saber como relembrar as informações obtidas e armazenadas.
tá? Então, veja, é um processo que não é simplesmente, eu quero memorizar isso daqui, eu quero decorar isso daqui. Não, é um processo que a gente tem que passar por ele, tá? E aí, a gente tem que entender também como a gente aprende, tá? Nós aprendemos a partir de estímulos diferentes. Quando vocês me perguntam assim, Patrícia, é melhor o PDF ou a videoaula? Patrícia, tudo bem se eu escrever? Mas eu vou demorar muito? Patrícia, como que eu reviso? Tudo isso faz parte da forma de como nós aprendemos. Então, olha só, se a gente olhar essa pirâmide, é assustadora no primeiro momento. Por quê? Se a gente lê, simplesmente ler, a gente absorve 10% daquele conteúdo. Ou seja, se eu tô lá só lendo o PDF, eu absorvo 10% daquele conteúdo. Se eu estou ouvindo, eu absorvo 20% do conteúdo. Aqui eu já puxo. E lembra que eu falo para vocês utilizarem as aulas em áudio em momentos que vocês estão ociosos ou fazendo outras atividades? Por isso que eu sempre peço para vocês ouvirem de novo quantas vezes forem necessárias, porque realmente a nossa concentração ela é mais baixa quando a gente ouve. Quando nós observamos, ou seja, quando nós assistimos uma videoaula, 30%. Quando nós vemos e ouvimos, aí sim, na verdade, a videoaula, 50%. Quando nós discutimos o assunto com outras pessoas, 70%. Então, veja, quanto mais ativo é o processo, maior é o aprendizado. Quando nós fazemos, 80%. Então, olha só, eu posso ler o PDF? Pode. Mas você pode, pelo menos, grifar, porque esse movimento de grifar é como se você estivesse escrevendo para o seu cérebro, é o mesmo movimento. Então, é como se você estivesse escrevendo um rascunho, um resumo, desculpa, tá? Então, quando você estiver assistindo uma videoaula, você pode assistir a videoaula, mas pegar um resumo, pegar um mapa mental, isso vai também te tirar de 50% para 80% de absorção do conteúdo. E a gente tem um conteúdo, assim, uma absorção máxima quando a gente efetivamente passa para os outros, ensina aquilo ali, tá? Então, essa é a pirâmide de como nós aprendemos, a pirâmide de aprendizagem. Tendo visto tudo isso, vamos falar então aqui, efetivamente, né? Eu quero falar exatamente aqui disso. Opa, ficou feio. Deixa eu arrumar aqui, peraí. A gente vai falar efetivamente sobre isso daqui, ó. O armazenamento e o resgate, tá? Então, o nosso foco hoje tá aqui. Então, vamos começar falando efetivamente sobre os flashcards, tá? O que são os flashcards? São os cartões, ou são as fichas, né? Quem é mais antigo vai lembrar das fichas. Quem é mais novo, a gente tem aqui alguns meios digitais mais famosinhos, tá? Então, olha só, são cartões frente e verso, nos quais você pode esquematizar conceitos, colocando uma pergunta na frente e a resposta atrás, tá? Ou eu faço ficha, ou eu faço meio digital. O mais famoso e, assim, o mais fácil pra gente de se lidar é o Anki, tá? Eu tô realmente devendo que... Opa, travou aqui. Travou? Ah, voltei. Eu tô realmente devendo para vocês, porque eu já falei que eu ia deixar gravado como fazer o Anki. Essa semana eu gravo, gente. Na sexta-feira eu gravo esse passo a passo do Anki. Por que que eu gosto do Anki? O Anki é uma ferramenta, é um aplicativo que você pode ter no celular, no tablet e no computador. E quando você coloca ele no tablet e no computador, por exemplo, você está lendo ali um PDF, você gostou de um conceito, você está estudando, sei lá, planejamento estratégico.
Você gostou daquele conceito ali, você fala, nossa, isso daqui tem todos os aspectos que eu preciso saber do planejamento estratégico. Se você tem o Anki no seu tablet ou no seu celular, e você seleciona, ele já pergunta se você quer fazer um card daquele. Então, assim, hoje, o Anki, ele tá muito mais fácil de se mexer. Por isso que eu gosto dele e eu sempre indico os alunos. Existem cards prontos. A gente não tem uma quantidade tão grande mais de cards públicos. No começo do Anki, a gente tinha muita coisa pública, mas a gente não tem coisas atualizadas, então fica meio difícil, tá? Mas a gente tem algumas pessoas que vendem, tá? Os cards para que vocês também possam utilizar. Patrícia, o que você indica? O que eu fazia? Tá? Eu não comprava e não utilizava os prontos, tá? Eu fazia os meus. Ou eu fazia o Anki pelos conceitos ali que eu tinha. Então, ali alguma coisa, por exemplo, tô lendo um PDF. Então, hoje eu jogava direto ali pro card. A vantagem de ser virtual é que ele mesmo, o programa, o aplicativo, é ele que vai programar suas revisões. Então, se você colocar ali como objetivo, né? Então, todo dia eu vou ver 10 cards do Anki. Os cards que vão aparecer é uma programação do próprio aplicativo. Então, eles vão e voltam, né? A depender do grau ali que você coloca. Se você fala que é muito fácil, ele vai te mostrar, sei lá, semana que vem. Se você fala que é difícil, amanhã esse card vai aparecer de novo para você. Ou seja, ele te força a memorização, tá? Agora, se eu estava estudando por videoaula, ou se eu estava fazendo alguma anotação, tá? Eu tirava foto. E eu tinha, dentro do celular, eu tinha um álbum de fotos que eram os meus cards. Então, tá vendo? Os cards não ficam nada bonitinhos, tá? Aqui embaixo era uma aula de direito do trabalho, acho que do professor Daudi até. Por quê? Porque eu normalmente eu fazia um estudo picado, né? Então, assim, na época eu dava aula praticamente o dia inteiro. Pô, o aluno faltou. O aluno faltou, eu vi ali rapidinho um assunto que eu tinha uma lista de assuntos que eu tinha mais dificuldade. Então eu ia para minha lista. Então, hoje isso daqui eu preciso decorar a suspensão do contrato de trabalho. Ia lá, procurava a aula e estudava a aula rapidinho, em 40, 50 minutos que eu tinha. Mas, quando o professor terminava de fazer as anotações dele, eu tirava foto. E aí, eu me preparava para ver todos os cards, pelo menos dia sim, dia não. Essa primeira foto aqui são os bens de Giffen. Na verdade, os tipos de bem na economia, né? E aqui tem o normal, o Giffen, inferior, enfim. E aqui, um assunto que eu tinha dificuldade, eu sempre tive muita dificuldade em estudar economia. E aí eu fiz um esqueminha que na minha cabeça fazia sentido, tirei foto. Então, veja, as minhas folhas, às vezes as minhas folhas eu colocava em pasta, porque aí eu ia pegando as folhas separadas. Mas eu tinha como levar esse material, por exemplo, eu fiz a anotação aqui na mão. Eu tenho esse material sempre à mão? Não. Mas às vezes na fila do mercado. O que você faz na fila do mercado? Eu revisava os meus cards. O que você faz, sei lá, dentro do estacionamento lá que você precisa ficar esperando alguma coisa rapidinho? Revisa os cards, tá? Então, por isso que os flashcards, eles são ferramentas de memorização rápida, porque você vai sempre olhar para eles. Eu tinha vários cards, né? Eu tinha quase 100 cards ali, tanto no Anki quanto no celular, e aí eu dividia, né? Dividia ali, eu vou ver 10, 20. Hoje eu tenho aluno que vê assim, que gosta tanto de flashcards que ele vê assim, tipo 50, 70 cards no dia. Mas tudo isso vai depender do seu tempo aí disponível para esse tipo de memorização, tá? Então, os flashcards e os mapas mentais. Os mapas mentais, pessoal,
Muita gente briga comigo, não só comigo, mas briga porque, eu não acho mapa mental, eu não quero gastar, eu não sei fazer mapa mental, né? E aqui eu vou passar para vocês uma ferramenta que eu usei, testei, estou testando, brinco diversas vezes com ela, que é a inteligência artificial. A gente tem que usar as ferramentas que estão disponíveis e que funcionam, tá? Muito interessante, por quê? Porque essa inteligência aqui que eu estou passando para vocês, vocês não fazem o mapa mental. Vocês dão as instruções e a inteligência artificial faz os mapas para vocês. Inclusive, você pode colocar PDF, ele vai ler o PDF e vai te dar os conceitos. Vou mostrar para vocês aqui, a gente vai brincar um pouquinho. Eu vou parar de compartilhar essa minha tela e eu vou compartilhar aqui esse. Olha aqui. Chama Mapify, tá? Isso daqui chama Mapify. E eu fiz o seguinte, pessoal. Isso daqui é um teste, tá? Princípios da administração pública. Vou fazer com vocês. Para vocês verem que eu não estou mentindo. Olha só. Quero aqui explicar conceitos. Então, explique os tipos de planejamento na administração. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai criar para mim. E olha só. Olha que belezinha. Olha que belezinha. Ele trouxe todos os tipos aqui de planejamentos. Ó, ele trouxe o estratégico, o tático, o operacional, o contingencial. Não quero contingencial, porque não cai muito em concurso público. Realmente não cai. Só deleto. Deletei e ele sumiu, tá vendo? Planejamento participativo tem caído mais. Planejamento orçamentário. Não quero planejamento orçamentário. Dou um delete aqui, ele sai. Planejamento de recursos. Não cai gestão de pessoas no meu concurso. Tiro aqui. Planejamento de produção. Não cai em concurso público. Planejamento de logística. Não tenho administração de materiais. Planejamento de marketing. Não cai na minha prova. Planejamento ambiental. Não faz parte da minha prova. TI também não. Aí eu deixo aqui, ó, só o que eu preciso. Só o que eu preciso. Tá? Aí eu falo que tá ok. Olha só. Aqui eu tenho um mapa mental pronto. Pronto. Tá? Patrícia, não confio em inteligência artificial. Não confio nas informações que ela tá me passando. Não tem problema. Novo mapa. Ó. Ou você coloca o PDF aqui, ou você escreve o texto aqui que você quer. Por exemplo, vou pegar uma NR, pessoal do CNU aí. NR 37. O que você faz? Você pega lá o texto da NR, coloca o link aqui e ele vai te colocar os principais pontos da NR. Vamos fazer? Deixa eu fazer aqui. Norma regulamentadora. Tá bom, pode ser o 18. Pode ser o 18. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Tô pegando o site aqui, tá, gente? Peguei aqui o site. Vou colar aqui. Tá, ó. NR18 atualizada.
Vamos ver se ele faz. Aí a gente espera. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai pensar, ele vai olhar. Ó, tá vendo? Ah, ó, ele falou que tem muita. Tá, então eu quero só o de gerenciamento de risco. Vou mudar aqui, ó. Que ela fala, a NR18 fala do gerenciamento de risco. Então, olha só, vou copiar aqui, vou pro texto longo, tá? Que ela fala aqui, ó, sobre programa de gerenciamento de risco. Venho aqui. Vamos ver se ele faz. Ó, ele fez. O quê? Com as informações que eu pedi. Então, olha só, aqui eu tenho exatamente todas as informações que eu preciso sobre programa de gerenciamento de riscos, tá? Isso daqui é uma ferramenta excelente, tá? Para vocês fazerem os mapas mentais de vocês. E aí, assim, o que eu gosto de fazer com o mapa mental? Simplesmente coloco simplesmente a inteligência artificial para funcionar e eu só vou ler aquilo aí? Não, né? Eu vou fazer as anotações que eu preciso, eu coloco em caixa alta, né? Faço algum tipo de marcação ali das palavras-chave que eu preciso saber, tá? Então, tudo isso é importante, tá? Aqui a Rafaela perguntou se eu recomendo a inteligência para a elaboração dos parágrafos para o nosso caderno de ideias para a discursiva. Então, eu não recomendo como estudo, tá? Numa situação de emergência, tudo bem. Então, se a prova é semana que vem e eu preciso de 3 conceitos prontos, aí tudo bem. Mas ao longo do estudo eu ainda não recomendo, porque eu prefiro que vocês estudem por vocês e aí vocês escrevam, tá? Eu acho que, como é estudo, então eu prefiro que vocês façam e depois utilizem só quando necessário, tá? Voltando aqui para o nosso slide, tá? A gente tem aqui, então, o Mapify. Eu indico o Mapify, tá, pessoal? É o que eu normalmente uso. É o que eles passaram por uma reformulação que, assim, tá excelente, inclusive visualmente. Tem versão gratuita, você só precisa se cadastrar, tá? É igual o ChatGPT, né? Para você ter acesso à versão gratuita dele, você também precisa se cadastrar, mas não é cobrado. Mas quem quiser pagar, eu tenho a versão completa. Custa, eu acho, $3 por mês. Acho que é R$3,99. É bem baratinho, tá? É R$3,99 por mês, eu acho. Se eles não. Mas eu acho que é isso, tá? Então, olha só. Fechando aqui, né? Fechando o nosso processo inteiro de memorização. Aqui a gente tá trabalhando exatamente aqui, ó, com os flashcards, com as revisões e os mapas mentais. Os outros processos vocês já têm feito. Mas, Patrícia, a grande pergunta, né? Eu entendi que os flashcards, os mapas mentais, eles são importantes principalmente para armazenamento. Mas, Patrícia, eu preciso efetivamente saber quando usar cada um deles. Então, vamos lá. Primeira coisa, se você é uma pessoa que gosta de escrever, você vai deixar sua escrita apenas para aquelas disciplinas que você tem dificuldade, tá? Tô falando de mim, Patrícia. Economia era uma matéria muito difícil que eu tinha que estudar. Não fazia o menor sentido o PDF, eu tinha que ir para a videoaula, e assim, eu precisava conseguir um raciocínio lógico. Para isso, não tinha jeito, eu tinha um caderno de economia. Não tinha jeito.
E aí, esses esqueminhas, né, como por exemplo os tipos de bens, eu tirava foto para memorizar. Então, isso é um ponto. Segundo ponto, né? Gosto de escrever. Gosta de escrever? Você pode usar o mapa mental como suporte. O mapa mental vai ser o seu suporte para você ler o PDF ou assistir uma videoaula, e aí você vai fazendo o restante das anotações. Isso vai te economizar um tempo absurdo, mas você vai continuar com essa sensação de que você está aprendendo porque você está escrevendo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Patrícia, para mim tanto faz escrever, para mim indiferente. Então, já vai direto para o mapa mental. E o mapa mental, pessoal, ele funciona como uma revisão e como um estudo muito mais ativo. Porque quando a gente olha para o mapa mental, o que acontece com ele? Ele força a gente a construir as relações. Porque você tem ali palavras-chave que vão se conectando. Mas para fazer sentido aquele mapa mental, você precisa fazer as conexões lógicas. Seja mentalmente, seja falando. Tá? Então, ele funciona bem para você, inclusive, muitas disciplinas que eu tinha mais facilidade, por exemplo, quem é do direito? Em alguma vez na vida você já viu processo, sei lá, processo civil, processo penal, direito administrativo, em algum momento você já viu. Então, por que não começar direto com um mapa mental e aí você vai fazendo as conexões? Uma aula que você demoraria aí 4, 5 horas de estudo, no mapa mental você demora uma. E aí você potencializa tudo isso. Agora, quando que você vai usar flashcards? O que eu vejo é que muita gente quer usar flashcards para caderno de erros, quer usar o flashcard para conceitos, para muitos conceitos, tá? Só que assim, não funciona. Flashcard é memorização rápida, tá? Então, para que você vai usar o flashcard? Vamos ver, vou pensar aqui. Patrícia, eu não consigo decorar os casos facultativos de crase. Faz uma tabelinha e bota lá. Alguém falou aqui de prazo, né? Prazos. Coloca os prazos lá. Então, por exemplo, prazo de embargo de declaração, prazo de recurso ordinário. Você coloca aí os prazos de flashcards. A administração pública tem que ser pontos muito específicos. Então, por exemplo, diferença entre planejamento tático e planejamento operacional. Operacional? É. Certo? Então, quais são as diferenças? Principais índices de desempenho para medir gestão de pessoas. Então, tem que ser coisas que a gente consiga caminhar rápido, tá? Por exemplo, quem é da parte ali que vai cair estatística, ou que vai cair matemática financeira, fórmula de juros, diferença de moda média e mediana, tá? Então, essas diferenças a gente coloca no flashcard. E aí, por quê? Porque você vai ver isso todo dia, ou dia sim, dia não. Até decorar. Decorou, a gente vai aumentando vai espaçando esses cards. E assim a gente vai caminhando. Então, veja, tenha na sua cabeça que flashcard tem que ser algo rápido, algo curto e que traga informação fácil para você, tá? Quer informação mais completa, quer construir realmente, né, o conhecimento através de semelhanças, diferenças, conceitos, etc., mapa mental, tá? Essa é a grande diversidade e esse é o ponto de virada que eu digo para vocês, tá? E aí eu pergunto, o que vocês vão colocar em prática a partir de hoje? Quem quer falar?
Alguém quer falar? Ninguém quer falar? Ajudou bastante. Hoje. O Mapify, ele não é um dos mais queridinhos. Mas, gente, eu já testei tanta inteligência artificial, não estou mentindo. Então, eu gostei bastante dele. Ele era uma versãozinha tão simples, fazia uns mapas mental tão feinho, mas eu gostava da qualidade dos mapas mentais. Agora que trocou, inclusive antes chamava ChatMind, e agora eles trocaram o nome, trocaram o layout, ficou ótimo, eu gostei bastante. Sim. O OneNote também é uma felicidade. Uma felicidade. Ótimo, flashcard. Eu vou gravar para vocês o funcionamento do Anki, tá? Tem uns tutoriais na internet, mas eu achei muito difícil os tutoriais para fazer. A gente não precisa usar todas as ferramentas do Anki para ter cards eficientes e que a gente consiga ali dar conta, tá? Excelente, muito bom. Quanto mais a gente consegue usar essas ferramentas, mais o nosso estudo ele fica fácil, né? Porque infelizmente a gente tá tratando de um profissionalismo nos estudos muito grande. E a gente realmente precisa ter esse domínio dessas ferramentas que ajudam a gente, tá? Mas alguém quer falar alguma coisa? Não? Talvez? É, começa por algum passo, né? O Eric falou que tem dificuldade aqui, mas tá começando com as fichas, né? Começa com as fichas. Eu comecei com ficha. Eu acho que eu fiquei tão bravo comigo mesmo, porque eu acho que eu joguei as minhas fichas fora. E eu até fui procurar esses dias. Meu marido, não, eu acho que essas fichas não existem mais. Eu fiquei tão brava comigo mesmo. E eu fazia ficha mesmo, sabe? Fórmula de Excel, gente do céu. A minha ficha de fórmula do Excel era até meio sujinha, de tanto que eu pegava nela. Então, começa com ficha no manual, no manual mesmo, na escrita, e aí você vai evoluindo. Mas o importante é você utilizar técnicas diferentes, tá? Não adianta, gente, se a gente quer chegar em patamares diferentes, se a gente quer chegar a resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes, tá? Muitas vezes o nosso estudo está ali estagnado, a gente não sabe por onde. E utilizando essas técnicas de memorização, utilizando mapas mentais, se forçando a estudar pelos mapas mentais, por exemplo, ajuda muito, ajuda bastante, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Coloquem no grupo ali as dúvidas de vocês, é importante porque a gente vai crescendo juntos, tá? Esse é o mais importante. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Obrigada. Tenho a certeza de que a gente está no caminho certo. Tenho a certeza que vai chegar aí a aprovação. Vocês estão no caminho certo. Vocês escolheram ter esse direcionamento. Vocês escolheram ter ali o acompanhamento de alguém que já passou por o que vocês estão passando. Então, estamos perto, gente. Eu acredito, tá bom? Excelente noite para vocês. Excelente estudo para quem ainda tem que estudar. Boa noite. Um grande beijo e até mais.